No caso em pauta, o nosso irmão 13 está ligado a essas entidades malfeitoras por sintonia de sentimentos e por conveniência. Nós vamos trabalhar para ele mudar as ideias, porém quem sintoniza um aparelho radiofônico em uma estação somente ouve as coisas programadas por ela, isso é claro. Ele está ligado... Elisa, Oi? Silvio, você consegue fazer um resumo? Acho que eu perdi os últimos. Eu queria ver se. Mas pode continuar. Pode continuar. Não, pode falar aí, irmão. Não, eu ia falar para você recapitular, então. Eu, na verdade, não estou lembrado, não. Não, sem problemas. Continua, Elisa. Vou recomeçar. Pelo que eu tô lembrado, eles ainda estão começando, eles só chegaram na casa e a casa tá com muitos espíritos ali, devido à sintonia mais densa neles na casa, acabou que por sintonia tem vários espíritos, né, que ele tá chamando aqui, né, dessas entidades malfeitoras. Entidades que estão ali prejudicando, então parece que eles vão preparar o ambiente para realizar o trabalho com 13, que a gente não sabe ainda o que que é, sabe. Pelo que eu me lembro foi isso. É isso mesmo. Vou recomeçar, então. No caso em pauta, o nosso irmão 13 está ligado a essas entidades malfeitoras por sintonia de sentimentos e por conveniência. Nós vamos trabalhar para ele mudar as ideias, porém quem sintoniza um aparelho radiofônico em uma estação somente ouve as coisas programadas por ela, isso é claro. Ele está ligado às trevas por fazer muitas coisas trevosas. De vez em quando quer se afastar delas, mas fica só na teoria. Somente a prática do bem isola todas as influências do mal. O nosso irmão está fazendo tudo para se aposentar sem ter cumprido o tempo de serviço determinado pela lei, simulando uma loucura para que possa passar pela junta médica, não sabendo ele que essa simulação possui fios que o ligam fortemente e o detêm em baixo nível espiritual, levando-o a conviver com situações e coisas irreais. A aposentadoria, para ele, não será boa. Ele quer abandonar a profissão e viver sem fazer nada. Sua casa mental será um ninho maior de espíritos inferiores que pensam do mesmo modo. O perdão que ele tanto precisa exercitar é também o perdão do trabalho no bem comum. Como homem que escreve, pode ajudar a muitos, de muitas maneiras. 13 vai chegando em casa com a mente confusa e muito inquieto. Sua cabeça parecia estar em fogo. A miúde, ele tinha essas crises de desespero. As palavras do conferencista o impressionaram sobremaneira, como sempre acontecia. Toda consciência pesada traz desequilíbrio à vida. As pessoas perguntam sobre como aliviar a consciência. Qual seria a fórmula mágica para curar o nosso espírito doente? Respondemos com 4 letras apenas: amor. Repetindo as palavras do apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. É o que estamos tentando transmitir a todos aqueles que já identificam em seu íntimo a predisposição para o bem, quando interrompemos os relatos que agradam mais ao leitor para falar sobre a disciplina que, no campo espiritual, caracteriza o homem de bem. Discorrendo sobre a autoeducação, damos o roteiro para o amor, através da sabedoria, localizando-o desde as primeiras manifestações de carinho dos animais até a fraternidade dos anjos, desde a atração do elétron em todo o núcleo atômico até a mecânica do universo. Com tudo aquilo que fizemos de errado,
nós carregamos a nossa consciência e fazemos pesar mais o nosso fardo. O espírito passa a receber os impositivos da lei de Deus quando ainda jornadeia no reino mineral, por meios mais rudes que se suavizam no decorrer da vida no reino vegetal, acentuando-se na sequência do reino animal. Por isso, no estado nominal, ele se conscientiza de sua individualidade espiritual e passa a ter consciência do erro em que se demora. Assim é que, no acúmulo de pequenas faltas, as criaturas se desviaram do caminho do bem. O aprendizado é longo, porém todos aprenderão. Começando com pequenos acertos, o fardo se alivia do mesmo modo que foi pesando, gradativamente. Quase sempre, quando o espírito começa a despertar para a luz, procura somente os grandes feitos, pensando que com isso avançará mais depressa, quando, na verdade, será pela repetição das pequenas boas ações que se formará o alicerce que suportará o edifício da total renovação. Opa, diga, Silvio, depois eu falo. Não, que eu achei essa frase super interessante, né? Porque aqui fala, né, que a gente vem tropeçando desde quando éramos uma simples pedrinha no leito de um rio qualquer. A gente vem acumulando as nossos conhecimentos, né? Quando a gente chega no reino nominal, que passa a ter de fato consciência da nossa individualidade, nós começamos a pouco, né, e repensando essas trajetórias todas para reorganizando num sentido. Mas o que eu achei mais interessante, ele falou aqui, cadê? Começando com pequenos assim, que ele fala aqui, né, que muitas vezes, né, a gente vem numa trajetória, numa encarnação, e quando percebe que de alguma forma a gente precisa mudar, então a gente quer como se resolver todas as nossas pendengas de uma vez só. Então a gente quer se tornar o cara mais caridoso do mundo, o cara mais certo do mundo, fazer tudo por todo mundo o tempo inteiro. E ele fala que não é isso que faz você acelerar o teu processo ou fazer com que ele seja mais rápido. É justamente o passo a passo das pequeníssimas coisinhas, né? Então, eu achei isso muito interessante, porque isso é a tendência da gente. Poxa, eu errei, me conscientizei que errei, então agora eu vou fazer tudo absolutamente certo, vou ser o símbolo de bondade para todo mundo, vou resolver tudo. Então, a gente quer ter essa tendência de querer fazer mais para ganhar tempo, recuperar talvez o tempo perdido. E ele fala que não adianta, não é assim que funciona. A coisa é para e passo, lenta, como a gente foi adquirindo as nossas, digamos assim, desajustes, devagarzinho, a gente vai recuperando isso em passinhos de formiga, para que a compreensão seja realmente total e aquilo que a gente aprenda não seja só um momento, mas fique realmente fixado. Eu achei isso fantástico. Nossa, Silvio, era exatamente o ponto que eu ia colocar, esse da repetição das pequenas ações, né? Já comecei até me lembrando da própria Elisa no comecinho, quando fez a prece, lembrando do Natal, a questão de Jesus ali na manjedoura, naquele local tão simples, né? Que ela falou que ele já começou, mesmo em silêncio, já começou a trazer todo o ensinamento da simplicidade, da humildade, e e lembrei de Jesus quando ele fala assim, né: "Por que quer fazer as grandes coisas se não consegue fazer nem as pequenas?", mostrando a importância das pequenas coisas. E aí eu me lembrei também de uma vez, eu estava vendo umas histórias de um padre chamado José Maria, e esse padre, ele tinha lá, ele era responsável lá pelo local lá deles. E um deles chegou assim: "Ah, né, como eu faço para ser santo?". Ele falou assim: "Olha, você começa, olha, a gente tem que trocar aquela lâmpada ali, a gente tem", aí colocou várias coisinhas que são coisas pequenas, e ele trabalhava muito com esse aspecto da importância das pequenas coisas, né. Então, durante um dia, são aquelas ações pequenas que vão sendo feitas com amor,
elas vão se somando, sabe? Elas vão se somando. E o último caso também que eu me lembrei era o nosso mentor, Dr. Marcos. Ele gostava muito de falar assim, que aí, no sentido das pequenas coisas também, ele falou assim, olha, eh, as grandes dificuldades, a gente às vezes elas são mais fáceis porque a gente reconhece. Difícil a gente encontrar aquelas pequenas pedrinhas que nos atrapalham no caminho. Ou seja, mostrando que também essas pequenas coisas são às vezes o que travam a gente e que a gente dá muita importância aos aspectos grandes e são pequenas pedrinhas que vão nos prejudicando. Então, novamente, a importância de pensar nessas pequenas coisas, nas pequenas ações do dia a dia, né? A- as ações de fraternidade, de gentileza, de auxílio, que vão se somando e fortalecendo esse hábito no bem, né? A partir daí, o próprio mundo espiritual prepara ações maiores, mas que é sempre alicerçada nessas pequenas ações que são do dia a dia. Isso. Pois é. Vamos lá. Só A rapidinho, né, intenção tem que ser... Oi, vai desculpa. falar? Fala aí, Rômulo, é que eu não estava ouvindo aqui. A intenção não importa se é um pequeno gesto ou um grande, pequeno nem grande. O amor, ele não é mensurável. É a intenção que você coloca em tudo que faz. Ao trocar uma lâmpada, a desde fazer qualquer gesto. Água mole e pedra dura, eu vou repetir, né? Ninguém vai para o céu de repente, ninguém vai para o inferno de repente. Mas a reforma íntima, a reforma sem martírio, não é você querer comprar o céu, não querer, de repente, ser bonzinho, querer fazer tudo, isso realmente não resolve, né, gente? É você encher o seu coração do puro amor divino e fazer as suas com simplicidade e amor. Não importa o que está fazendo. Agora, a sua intenção importa. Se a sua intenção, por exemplo, não que você vai servir uma sopa, fazer uma coisa, sair da normose, né, no dia a dia, que a gente aprende a fazer tudo para a gente, né? Para nossa casa, para nossa família, tudo que é nosso, e dá presente para os nossos, né? E você não tem tantos, uma criança recebendo mais de 10 brinquedos, enquanto o outro não tem nenhum, né? Então, eu acho que o mais importante de tudo é a intenção que está fazendo, não importa o que esteja fazendo. Acho bonita a leitura aqui, né? E não adianta querer compensar tudo que você fez de errado, você pede perdão a Deus e fala assim, errei, beleza. Perdão, gente, eu errei. Agora, daqui para frente eu vou ser melhor. Eu vou deixar a luz crística invadir o meu ser e que todos que chegam até mim sintam a sua presença, Senhor. E eu vou fazer, tudo que eu fizer, eu vou fazer para o bem do outro, não mais para mim. Aí você começa... você estava lá embaixo, você começa a subir novamente, bem devagarinho, mas chega lá. Eu ia falar só uma historinha rapidinha, que tem até a ver com isso que o Romulo falou, mas assim, eu não acho que a intenção só seja o grande pendor disso, né? Essa é a minha opinião. Tá? Ela pesa, claro, mas ela é um conjunto de coisas que estão ali, porque a intenção pode estar muito impregnada do próprio ego. E isso é uma coisa comum no nosso nível. A nossa intenção é impregnada pelo nosso ego. E, às vezes, a gente tem toda a boa vontade do mundo, toda a boa intenção, e quer fazer a coisa certa, mas faz a escolha errada. Isso também é comum no nosso meio, entre todos nós. Mas a historinha rapidinha é o seguinte: era um grupo de amigos se encontrou e resolveram fazer um evento para benefício dos pobres, dos necessitados, do que fosse, né?
E quando eles se juntaram para reunir o que iam fazer, cada um começou, não, porque eu vou falar com o governador, com o deputado, eu vou conseguir isso, com o outro, não, porque eu vou conseguir não sei quanto de dinheiro. Então, cada um começou a pensar numa coisa grandiosa para fazer, não sei o quê, e quando chegou no último, e aí, nós estamos aqui dividindo as tarefas, resolvendo, o que você vai fazer? Ele não falou nada, ele levantou, foi andando até a sala do lado e voltou com uma vassoura. O que você vai fazer com isso aí? Não, enquanto vocês vão resolver os grandes problemas, eu vou só varrer aqui o salão para quando tiver tudo pronto, pelo menos nossa casa está limpinha. Bacana. E esse ponto, né, que você colocou, da intenção que o Romulo colocou, é interessante. Talvez eu até colocaria, em vez da intenção, o próprio ponto que ele colocou aqui, né, que é as 4 palavras, que é o amor. Então, é o amor que se coloca. Porque o amor no sentido mesmo, não do ego, aquele vontade mesmo de doar, de amor. Então, independe mesmo se é grande ou pequeno, né? É o amor que oferta. É como o dinheiro da viúva, que era ali pouco, mas para ela era muito. Então, a, mais ou menos pensar, talvez nesse aspecto, quanto de amor que se coloca em cada ação. Né? Cada pequena coisa ali, lembrei da mãe, que às vezes está ali a criança, no meio da noite, acorda chorando, ela vai e dá de mamar. Aquela ação é uma ação de profundo sacrifício. E o amor que tiver é que dá ainda todo a, todo o tom da ação, sabe? Então, tem vários e vários pontos que estão aí, mas eu acho que seria mais esse aspecto do amor. E talvez realmente o pequeno e o grande, ele não tenha a mensuração seja o amor que está ofertando. Bacana. Porque a intenção realmente pode receber a influência do ego, né? A gente tem um ego muito forte, realmente, você tem toda a razão. Agora, quando você põe o amor é, nossa senhora, é uma energia fantástica. Vou levantar Amor é amor, né? a questão, porque o amor é um sentimento tão sublime que fala que a gente nunca experimentou, né? O amor, como ele verdadeiramente é. E você falar de amor, né, que você tem que agir com amor, muitas vezes a pessoa não sabe. Quando você fala intenção, sua intenção mais pura, ou outra palavra que seja, né, as coisas vão. Aí tem uma historinha também, de um monge que estava no mosteiro e tinha lá um servente varrendo. O Silvio falou da vassoura, eu lembrei também. E aí ele perguntou para o monge, como que é? Porque o monge via o monge todo iluminado, falava assim: "Ai, eu queria ser assim como você, todo iluminado com essa". Aí ele falava assim: "É simples, quando você estiver varrendo, você, vai dizendo: 'Jesus seja abençoado, Jesus seja abençoado'". E aí, ele é só isso, só isso. Aí ele ficou lá varrendo e tal. Aí passou um tempo, o monge passa perto dele e vê aquela luz, né, todo. Aí fala: "Nossa, você seguiu mesmo as minhas palavras e tal". Ele falou: "Eu falava todo dia: 'Jesus seja amaldiçoado, Jesus seja amaldiçoado'". Ele era tão ignorante, mas a intenção dele era outra, ele não lembrou da palavra, ele usou outra, mas ele se iluminou do mesmo jeito. Então a intenção pura, né, ela é capaz dessa transformação também. A intenção gente, eu estou lembrando, hoje é o dia das histórias. A intenção pura que você falou, né? O problema que você está colocando é uma coisa muito interessante por causa do ego que a gente tem, que é muito grande, né? Então,
precisa da reforma íntima. Até no servir nas pequenas coisas. Na oração de São Francisco lá, né? Caminho certo, caminho reto, o servir reto, né? O servir correto. Vamos ler mais um pouquinho, para ver até onde o 13 vai? Sim. Tá nesse por isso? Aí que eu me perdi também, foi as pequenas coisas. Peraí. É que a gente tá nas pequenas coisas. Foi no finalzinho da pequena coisa que a gente parou. Me ajuda aí, gente. Aqui, pequenos acertos, aqui, ó. Quase sempre. Quase sempre, quando o espírito começa a despertar para a luz, procura somente os grandes feitos, pensando que com isso avançará mais depressa, quando, na verdade, será pela repetição das pequenas boas ações que se formará o alicerce que suportará o edifício da total renovação. Se quiseres alimentar um vício, por menor que seja, sob a desculpa de que não possuis nenhum, começarás a enganar a ti mesmo, pois o menor dos vícios está ligado aos demais, sendo a porta aberta para sua aquisição. Assim, ao iniciares conscientemente a tua renovação, pratica a terapia do amor quando falares a alguém, sentindo-o fazer parte do teu ser, da tua vida, e fala visualizando a luz saindo da tua boca e iluminando a quem te ouve. Quando ajudares alguém, faze-o desinteressadamente e silencia no bem que fazes, porque a própria vida se encarrega de divulgá-lo com mais esplendor. Todo reposicionamento diante da vida exige, além da educação e disciplina, coragem. Mesmo os que militam fora da carne precisam de coragem. Entretanto, esta tem que ser vigiada pelos sentimentos da fraternidade legítima. Estávamos todos já no apartamento de 13 com o ambiente preparado. Nosso irmão se preparava para dormir, porém suas ideias de desarmonia dificultavam o sono. Passados uns 20 minutos, resolveu orar. Sua oração era decorada e da qual não participavam os sentimentos. Todavia, era uma alma sem maldade. Miramês aproximou-se da cama, colocando as mãos sobre os centros de força de 13, movimentando ora direita, ora esquerda. Daí a instantes, o jornalista dormia. Miramês ordenou-lhe mentalmente que se virasse de bruços, no que foi logo obedecido. Imediatamente nos foi mostrado, ao longo da espinha dorsal de 13, alguns impedimentos no trajeto comunicativo das forças nervosas. O cérebro registrava alguns sinais de pedido de socorro de vários pontos do corpo. No entanto, muitos chegavam confusos, criando dificuldades de várias ordens para a consciência instintiva trabalhar. Via-se com perfeita nitidez pontos escuros, com movimento circular, e cada vez que era ampliada a nossa visão, os pontos negros se mostravam como nuvens vivas, provindas de turbulências magnéticas, obedecendo à região que o dedo do nosso instrutor nos indicava. Era a forja mental. As hastes coronárias recebiam o éter físico, transformando-o em energia sublimada no campo dos pensamentos, impregnando-os com as suas próprias determinações. É difícil transmitir com pureza a magnitude do espetáculo, que nos fala bem alto da existência de Deus. A rede nervosa, com toda a sua engenhosa frequência, não conseguia manter a harmonia dos filamentos sensíveis de ligação com o cérebro de 13, que se sentia alterado no seu modo de ser. Era um verdadeiro desastre na zona mencionada. Elisa, senão a gente está chegando no fim, deixa eu só fazer um comentário nisso aqui. Ele falou dos vícios, né, que eles estão todos ligados, e depois começou a falar da ligação da rede energética do 13, e aí ele contando ali que o cérebro, ele pedia socorro de determinados pontos que não estavam harmônicos. Então mostra essa questão como tudo está ligado, né? Aqueles pontos repercutem em todo o organismo, da mesma forma que
pequenos vícios, eles estão ligados com toda essa malha. Então, para a gente tá sempre pensando nesse aspecto mesmo, que uma pequena ação tá ligado com todo o sistema, né. Então era isso que eu queria compartilhar aí. Deixa eu perguntar uma coisa. Essa mecânica que ele descreve aqui seria a forma com que os nossos bolsões kármicos ficam vibrando e, de vez em quando, assumem o protagonismo dos nossos pensamentos? Eu acredito que sim, Silvio. Essa parte que ele está colocando, eu acho até que é interessante a gente voltar alguns parágrafos na próxima semana, porque ela é muito rica. Tá me parecendo que a estrutura do corpo etérico, que ele está percebendo ali os canais de energia nos centros de força, né, e os bolsões, eles já estão assim, ainda em níveis ainda mais sutis, mas eu acredito que seja esse mesmo aspecto, sabe? Essa essa mesma característica que elas são interligadas e que vão cada bolsão, ele irradia energias próprias daquele bolsão que vai se espalhando pelo organismo como um todo.